Dando continuidade ao programa Altos Papos, hoje abordaremos o tema relacionado ao papel da assessoria jurídica do SINTAGE, tanto em relação às ações judiciais, bem como em relação às defesas dos servidores, quando esses se encontram na Corregedoria de Justiça do TJ. O programa de hoje está show de bola. Vem conosco! Nós falamos nos últimos programas do Altos Papos sobre ações específicas ajuizadas por nossa assessoria jurídica em benefício dos servidores associados ao SINTAGE. Entretanto, ao longo dos últimos anos, a atuação de nossa assessoria jurídica foi diversificada com o objetivo de atender a outros interesses desses mesmos associados. E é para que você, associado do SINTAGE, conheça um pouco mais sobre essa nova atuação de nossa assessoria que fazemos esse programa de hoje. Para começar, vou pedir ao Dr. Yuri, assessor jurídico do SINTAGE, que descreva brevemente quais são as outras atuações de nossa assessoria. Olá a todos, servidoras e servidores. Mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com vocês e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a assistência jurídica que a gente tem oferecido, né? O SINTAGE tem oferecido a vocês. Fazer um breve resumo disso, de como essa assistência vem se ampliando ao longo dos anos, né? Uma assistência que em outros momentos estava voltada para as demandas coletivas. E ao longo desses 10 anos que eu estou trabalhando com vocês, a gente foi enxergando, a diretoria foi enxergando que havia existiam outras situações em que precisava haver intervenção também. E é dessa atenção que deriva a nossa atuação no CNJ, a nossa atuação na corregedoria e até mesmo em ações judiciais individuais dos associados, mas que são ações que repercutem em toda a categoria. Então, para que o associado saiba quando ele pode contar com nossa assessoria jurídica, eu vou pedir ao Dr. Yuri Paulino para detalhar cada uma dessas atuações, começando pela corregedoria. Bem, nossa atuação na corregedoria começou por volta de 2012, 2013, e ela começou pontualmente, né, com um processo que servidores associados procuraram o SINTAGE pedindo um apoio de um processo que estava envolvendo todo um cartório, né, e a partir dessa defesa nós começamos a perceber que muitos dos problemas que atingiam esse ou aquele servidor ali naquele processo eram problemas que diziam respeito à estrutura do Poder Judiciário e que acabavam atingindo o servidor. Então nós vimos nestes processos um caminho não apenas para fazer a defesa do servidor, que é imperiosa, é nosso primeiro objetivo, mas para discutir, né, questões que interessam a todos os servidores. Porque muitas vezes aquele assunto daquele processo é uma situação que pode e geralmente atinge muitos outros servidores. Aquela mesma situação se replica em outras unidades, se replica em algum lugar e vai atingir outros servidores. E daí veio a expansão, né, e hoje nós fazemos uma assessoria ampla na corregedoria. Considerando, portanto, que são cerca de 10 anos de uma forte atuação nessa área, você tem como dimensionar o grau dessa assistência? Bem, se a gente for tratar de números, ao longo desses anos, são centenas de processos, né, que a gente atuou na corregedoria, né, processos até curiosos, mas assim, como eu já falei, bem mais importante do que o número, eu considero as situações, né, essas situações que atingem os servidores, porque muitas vezes a gente vê um problema no serviço, na estrutura do serviço. Eu vou dar um exemplo, que foi uma servidora que foi representada na corregedoria porque ela teria permitido, vejam bem, teria permitido que uma prisão se estendesse para além do tempo legal, né?
E nós fizemos a defesa dessa servidora, chamando a atenção da corregedoria pelo seguinte, para o problema estrutural da unidade, que faltava servidores, um excesso de processo, a unidade tinha um histórico, né, de acúmulo de processos, e também mostrando o seguinte, olha, se houve esse problema, existem também outros atores processuais. A própria defesa não veio aos autos, disse que havia um excesso de prazo. Nós tínhamos o Ministério Público, que também nunca disse nada, nem o magistrado também nunca percebeu esse problema, né? E isso mostrava que isso era um problema estrutural. Então, por que só a servidora responder? Né? Por que só a servidora? E isso realmente acabou sendo reconhecido pela corregedoria, né? Tanto que o processo foi arquivado. Nós temos um caso que até teve uma certa repercussão em Campina Grande, um problema de falta de insumo em um cartório, que acabou se transformando num processo na corregedoria. E nós fomos fazer a defesa e mostramos que, olha, o cartório se vê muitas vezes impedido e enfrenta, né, a insatisfação do jurisdicionado, porque realmente falta insumo. Realmente isso acontece, está havendo esse problema, etc, etc. E isso a gente fez ver a corregedoria, e a corregedoria também acabou entendendo pelo arquivamento desse processo. Eu gosto de usar essas situações porque são situações que qualquer servidor no Estado vive e já viveu, né? Então, quando a gente fez a defesa dessa servidora, nós fizemos a defesa dela, mas nós também chamamos a atenção da corregedoria para uma situação que existe e se replica em várias situações, né? Como também essa questão de Campina. Então, a lógica da atuação na corregedoria vai bem por aí. É uma defesa da categoria, né? Embora pontual em determinados processos, acaba se tornando uma defesa da categoria, uma luta até por melhores condições de trabalho. Você falou também de processos individuais, mas que possuem repercussão para toda a categoria. Do que se trata? Bem, existem os processos judiciais, existem situações que nós não vemos perspectiva de uma discussão em processo coletivo. São situações que, embora atinjam um grande número de servidores, são situações específicas, pontuais. Então, o que acontece nesses casos? Nesses casos, nós temos judicializado essas discussões individualmente, advogando para o servidor, né? A diretoria estabeleceu como parâmetro o quê? Pode ser uma lide individual, mas que sejam discussões que interessem a toda a categoria. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo assim que eu me lembro, que é mais recente e ainda está muito tá muito chamando a atenção, que é a questão da promoção, né? O tribunal tinha um entendimento de que o servidor, se ele não completasse a carga horária na data do aniversário da promoção, ele deveria esperar por 2 anos, né, para ter direito novamente. E isso nós fizemos uma discussão judicial, nós já tivemos sentenças favoráveis, já tivemos confirmação de sentenças em 2º grau, o próprio tribunal dizendo que falta razoabilidade, né? O próprio tribunal, olhando na perspectiva jurisdicional, diz não, isso aqui não há razoabilidade em você deixar um servidor que, porque ele não conseguiu cumprir a carga horária de curso por conta de 2 dias, 3 dias, ele esperar 2 anos. E isso até, assim, de uma forma, hoje tem mudado, né? Óbvio, mudou o perfil, hoje a gente tem o perfil da administração é muito mais atento ao servidor, dialoga muito mais com o servidor, isso já vem da administração anterior e graças a Deus repercutiu nessa também. Nós temos administrações que dialogam efetivamente com o servidor e se preocupam com o servidor, né? E está havendo essa mudança, mas antes dessa mudança houve uma discussão judicial que foi encampada por nós. Para finalizar o programa Altos Papos de hoje, gostaria que você tratasse da questão do Conselho Nacional de Justiça. Bem, quando a gente fala de CNJ, a gente precisa ver que o CNJ hoje ele tem um perfil bem distinto daquele perfil que ele tinha, né? O CNJ hoje tem um perfil bem distinto. Mas mesmo assim nós levamos algumas discussões lá. A questão, vou lembrar aqui, a questão da digitalização dos processos durante a pandemia,
nós chamamos essa discussão, travamos essa discussão sobre as condições que os servidores estavam sendo levados a fazer essa digitalização, e acabou que esse projeto foi, o fim dele foi antecipado, né? O fim dele foi antecipado, porque ele estava sendo feito de uma forma que era jogar o servidor para fazer coisas sem treinamento, coisas que o servidor iria acabar sendo prejudicado, e também o jurisdicionado. Outra discussão, uma discussão mais antiga, talvez pouca gente lembre, mas o tribunal já cogitou de fazer terceirização, né, da mão de obra, inclusive da atividade fim, né? E a gente levou essa discussão também ao CNJ, e isso também impediu que já estava sendo gestada, e a presidência, quando viu a discussão aberta, até de uma forma prudente, a gente tem que reconhecer, decidiu parar para esperar uma resposta do CNJ, e isso acabou também esse projeto acabou sendo deixado de lado, né? Então, assim, para finalizar, o que a gente tem, essa perspectiva que a gente tem, é que em determinados processos, em determinadas frentes, né, como são os processos individuais, como são os processos da corregedoria, nós, embora estejamos no momento, assim, num primeiro momento, fazendo a defesa deste ou daquele servidor, nós temos no horizonte a luta pelas melhores condições de trabalho, é uma discussão sobre as melhores condições de trabalho de todos os servidores. São essas frentes que nós começamos, ao longo desses 10 anos, nós começamos a olhar, perceber que isso existia e chamar para a nossa responsabilidade essa discussão, né, que nós acreditamos que rende bastante frutos.